Olá, boa noite. O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. Jubileu dos Jovens em Roma. Saiba como foi o encontro da juventude com o Papa aqui em Tor Vergata. Estamos no mês vocacional. A CNBB inicia trabalho para incentivar as vocações. Estamos no dia do padroeiro dos sacerdotes. E para lembrar São João Maria Vianney, uma visita aos padres idosos. Conselho do CARES realiza sua Assembleia Geral. Congresso das Novas Comunidades realiza Encontro Nordeste 1 em Fortaleza. 75 anos da ACD, a história da instituição que trabalha na reabilitação das pessoas com deficiência física. E o fim de semana de acampamento Sara e Tobias, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. 4 de agosto de 2025. O Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança, já começou. Boa noite. Há 25 anos, o então Papa João Paulo II se reuniu com jovens de várias partes do mundo. Eles foram a Roma participar do jubileu do ano 2000, que aconteceu na esplanada de Tor Vergata. Desta vez, o local foi palco do Jubileu dos Jovens de 2025. No encontro encerrado neste fim de semana, os participantes puderam celebrar com o Papa Leão XIV. Tor Vergata, em Roma, virou um grande acampamento para receber os jovens que vieram rezar com o Papa Leão XIV na vigília e na missa de encerramento do jubileu dedicado a eles. No sábado, a esplanada foi palco de apresentações musicais internacionais, com artistas como Matt Maher, do Canadá. Foram diferentes eventos. Eu cantei e orei com jovens durante toda a semana e a vigília na noite de sábado foi uma experiência linda. Um lembrete de que mesmo que tenhamos diferentes culturas, diferentes línguas e costumes, somos parte de um corpo em Cristo, uma igreja ao redor do mundo, o que é lindo de ver. E Tiago Brado, do Brasil. O jubileu é lindo, né? É muito significativo, muito simbólico. E também tem muito do que a gente viveu no Rio, por exemplo, na JMJ. Próximo ao palco, o pontífice caminhou a pé carregando a cruz jubilar entre os fiéis. A vigília teve momentos de silêncio, oração e música, além de um diálogo especial com os jovens. Em uma palavra, os jovens resumiram o sentimento durante o jubileu. Felicidade, para mim, uma palavra, felicidade. Para mim é transformação. Para mim é esperança. Carissimi giovani, la nostra speranza è Gesù. Queridos jovens, a nossa esperança é Jesus. É Ele, como dizia São João Paulo II, quem suscita em vós o desejo de fazer da vossa vida algo de grande, no aperfeiçoamento de vós próprios e da sociedade, tornando-a mais humana e fraterna. O Papa convidou os jovens a se manterem unidos a Cristo, permanecendo sempre na sua amizade, cultivando-a com oração, adoração, comunhão eucarística, confissão frequente e caridade generosa. A exemplo dos beatos Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, que em breve serão proclamados santos. Vi affido a Maria, la Vergine della Speranza. Confio-vos a Maria, Virgem da Esperança. Com a sua ajuda, ao regressarem nos próximos dias aos vossos países, em todas as partes do mundo, continuai a caminhar com alegria, seguindo as pegadas do Salvador e contagiai com o vosso entusiasmo. Antes de rezar o Ângelus, o Papa fez uma homenagem a 2 jovens peregrinos que morreram durante o jubileu. Maria, uma espanhola de 20 anos, com câncer terminal, e Pascale, uma jovem egípcia de 18 anos, vítima de parada cardíaca. O Papa Leão também anunciou o tema da Jornada Mundial da Juventude, que será em Seul, na Coreia do Sul, de 3 a 8 de agosto de 2027, com o lema "Tende coragem, eu venci o mundo". Para mim foi uma ajuda muito grande na vocação, de verdadeiramente falar, olha, a minha vida é tua e eu quero essa pedra, eu quero garantir essa pérola para mim na minha vida. Este mês dedicado às vocações é um período de escuta ao chamado de Deus. A Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada da CNBB é a responsável por divulgar e incentivar o trabalho vocacional pelo país.
Há 44 anos, a Igreja do Brasil celebra o mês vocacional. Dioceses, paróquias e comunidades caminham em sintonia sob a mesma temática. Em 2025, o assunto trabalhado está ligado ao Ano Santo. O saudoso Papa Francisco fazia justamente este convite de sermos peregrinos de esperança, de caminharmos juntos. Por isso, da temática Peregrinos porque chamados, e com este lema que também nos convida a estarmos com a esperança sempre viva. A esperança não nos decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Em 1981, o mês vocacional foi aprovado em Assembleia Geral da CNBB. Em agosto, a Igreja promove ações para que se fale, reze e viva todas as vocações em unidade em todos os espaços eclesiais de forma sinodal. Esse ano recorda que toda vocação nasce do amor gratuito de Deus e se sustenta na esperança ativa. Padre Lucas fala sobre as fragilidades dos sacerdotes, que são sustentados pela unção do Espírito Santo. O padre é um homem também que tem as suas alegrias, mas também as suas tristezas, suas lágrimas, seus pecados, suas dificuldades, mas a beleza do sacerdócio é justamente isso. Não é ungir super-homens, mas é ungir homens simples e fracos, como os apóstolos também eram homens simples e fracos, mas que foram revestidos de uma graça toda especial. Nesse mês, a Igreja chama ao discernimento pessoal e a renovação do compromisso com a própria vocação. Os bispos reforçam: as famílias devem reconhecer e acolher como dom o chamado às vocações, seja o matrimônio, sacerdócio, vida religiosa e missionária ou consagração nas novas comunidades. Bacana, né? E neste mês vocacional, o Regional Sul 4 da CNBB em Santa Catarina lançou o projeto Padres para a Igreja. A iniciativa, em sintonia com o ano jubilar, é uma resposta à necessidade de zelar pelos que já são ordenados e os futuros sacerdotes. Qual é a missão do cristão neste mundo? Qual é a sua vocação? A pergunta é muito importante para vivermos uma vida autêntica e com sentido. É a pergunta pela felicidade, é a pergunta fundamental humana. A pergunta mais fundamental da existência humana é uma pergunta vocacional. Como batizados, ser luz, que guia os passos dos que vivem na escuridão. Luz intensa e forte, fruto de um discernimento que, quando feito de modo específico, pode conduzir à vitória redentora da cruz. O projeto Padres para a Igreja tem o objetivo de despertar no povo catarinense um olhar atento de cuidado e carinho para com as vocações sacerdotais. Toda a comunidade é chamada a rezar, incentivar e apoiar quem sente o chamado a este ministério. Nós almejamos alcançar com esse projeto a criação de uma cultura vocacional, ou seja, que mais e mais pessoas saibam que existe um Deus que ama e que chama, e que este chamado nos leva a uma alegria muito maior que a gente pode imaginar. O Regional Sul 4 da CNBB conta com 804 padres, sendo 239 religiosos e 565 diocesanos. Embora expressivos, os números revelam desafios que, quando reconhecidos e superados, traduzem-se em beleza vocacional. Vamos intensificar as nossas orações e vamos, através também das mídias sociais, procurar atrair os nossos jovens para que eles encontrem um tempo para ouvir o chamado de Jesus, que continua chamando, mesmo em meio a tantos desafios que estamos vivendo. Pois é, e hoje a igreja celebra São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes. Nesta data, que passou a ser conhecida como o Dia do Padre, nossa equipe em São Paulo mostra uma instituição que acolhe os sacerdotes na velhice e proporciona o convívio deles com seminaristas. Padre Hélio Vigo contribui mais de 40 anos como sacerdote na Arquidiocese de São Paulo. Há pouco mais de 2 anos, foi morar na Casa São Paulo, na zona sul da capital paulista. O espaço acolhe padres idosos e oferece suporte necessário para que possam viver bem as limitações da idade. A gente aqui lê, descansa,
convive com os padres numa casa de muito silêncio, muito descanso, casa própria para idosos, com tudo que é necessário para viver dignamente e reconhecidamente. A casa proporciona atividades e suporte nas enfermidades. Irmã Marlena expressa sua satisfação em doar sua vida ali. Eu me sinto muito feliz e, assim, principalmente quando eu estou com um padre idoso no hospital que precise de dar comida na boca deles. Então, aí é onde eu me sinto uma pessoa muito importante, sabendo que se eu não tivesse ali, talvez ele não comeria. A Casa São Paulo fica ao lado do seminário. Essa facilidade permite aos seminaristas visitarem os padres idosos. Aqui, além de trocar de experiências com sacerdotes idosos, eles recebem até direção espiritual. Recentemente foi lançado por 2 sacerdotes da Arquidiocese de São Paulo um livro chamado Sacerdócio e Envelhecimento, que traz importantes reflexões. Entre elas, a de como os mais jovens podem se preparar bem para esta etapa. A velhice não é um período negativo e temível. A velhice é uma fase tão importante como foram as demais. O processo de envelhecimento para o padre diocesano deverá ser um exercício profundo de serenidade e amabilidade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, a repórter Aline Campelo tem as informações sobre este assunto ao vivo. Boa noite, Aline, é com você. Uma boa noite para você e para todos que nos acompanham ao vivo. Exatamente, foi decretada então a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu na ação penal por tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022. Na decisão, Alexandre de Moraes alega que Bolsonaro descumpriu a proibição de acesso às redes sociais ao produzir conteúdo para colegas de partido e seus próprios filhos publicarem em suas próprias plataformas. Agora, a respeito das tarifas impostas ao Brasil pelos Estados Unidos, essa vai ser uma etapa aí que é o primeiro passo previsto pelo órgão para questionar medidas comerciais. Caso não haja acordo na fase inicial, o Brasil poderá então solicitar a instalação de um painel de arbitragem. A decisão será realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda no cenário internacional, a China abriu o mercado para mais exportadores do Brasil. Além do café, também foram liberadas exportações de gergelim e farinhas de ave e suínos. Agora, sobre esse assunto, eu converso com o cientista político Leandro Gabiati. Muito obrigada por estar conosco, Leandro. Essa intervenção, essa contestação do Brasil sobre as tarifas americanas na OMC, pode trazer que tipo de impacto econômico e diplomático? Oi, Aline, boa noite a todos. Enquanto o diálogo bilateral não avança, é o que a gente tem observado, obviamente há sinais de diálogo e de abertura, mas concretamente a gente ainda não viu nada de efetivo. Então o governo, logicamente, procura alternativas, o governo brasileiro, e uma das alternativas diplomáticas é recorrer à OMC. Faz parte dos canais diplomáticos tradicionais, nada fora do normal nessa ação do governo na OMC. Agora, Leandro, essa abertura do mercado chinês pode compensar as perdas causadas pela sobretaxa americana e de que forma pode haver outras alternativas? Certamente a abertura do mercado chinês ou a demanda do mercado chinês é uma alternativa que os exportadores brasileiros e que o governo brasileiro vão avaliar positivamente. Agora, paradoxalmente, o que a gente observa é que o governo dos Estados Unidos, que disputa comercialmente a liderança do comércio no mundo, acaba favorecendo a China nessa medida das tarifas. Muito obrigada pelas informações, Leandro. Agora, ainda sobre o cenário político, deputados e senadores voltam ao trabalho nesta terça-feira. A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano são alguns dos projetos que estarão em pauta.
Eu volto com vocês no estúdio, Wallace, Fernanda. Obrigada, Aline, pelas informações. Boa noite para você. Bom descanso para todos em Brasília. O Brasil possui mais de 14 milhões de pessoas com deficiência, segundo o IBGE. Para muitos, o acesso a tratamentos de saúde não é uma possibilidade. Mas em alguns locais do país, um serviço de referência em ortopedia e reabilitação completa 75 anos, com cerca de 70 milhões de atendimentos. Tatiana nasceu com paralisia cerebral. Aos 11 anos, foi encaminhada de Piracicaba para São Paulo para realizar cirurgias na ACD. Hoje, com 32 anos, continua o tratamento no local e até trabalha por aqui. Então aqui tem todos os tratamentos da maior qualidade. Então isso me ajudou na questão da funcionalidade, diminuição de dor, aumento de potencialidade também, coisas que eu não sabia que eu conseguia, agora estou conseguindo. Aí aqui ela se deu bem, gostou, todo mundo acolheu bem ela, a terapia vai avançando. Fundada em 1950, a ACD nasceu do desejo do médico Renato da Costa Bonfim em contribuir para o bem-estar de pessoas com deficiência física. E naquela ocasião, a gente estava passando por uma grande epidemia de poliomielite. Então, era necessário uma instituição que cuidasse desses pacientes, dessas crianças. Com a redução nos casos de poliomielite, a ACD foi mudando o perfil do público assistido. Hoje, além das crianças, cerca de 67% das pessoas atendidas estão entre adultos e idosos. São 4 unidades da ACD no estado de São Paulo e outras em Recife, Porto Alegre e Uberlândia. Há unidades com oficina ortopédica, que fabrica, por exemplo, próteses e cadeiras de rodas aos pacientes. No Ibirapuera, 80% do público atendido é via Sistema Único de Saúde, encaminhados pelas unidades básicas de atendimento. Esse nível de qualidade que a ACD oferece para os seus pacientes, independente se são SUS, particulares ou de convênio, isso demanda uma operação mais custosa. Então a gente hoje tem um déficit de 94 milhões. Por isso que a gente conta muito com o apoio dos doadores, dos mantenedores. Atendimento humanizado que é sentido pela Amanda. Desde os 2 anos, a menina, que hoje tem 13, trata de ossos de vidro na ACD, condição que afeta a mobilidade. Terapias, a cirurgia, o tratamento, a fisioterapia é muito competente, né? Então, graças a isso aí que ela está andando hoje. Ajuda no equilíbrio, na força, bastante coisa. É muito bom, né? No Rio de Janeiro, o Dia do Padre foi marcado com uma missa na Irmandade São Pedro, no bairro do Rio Comprido. A celebração contou com a presença do cardeal e arcebispo do Rio, Dom Orani João Tempesta. Em cada paróquia, em cada missão, alguém com a batina no corpo e com o coração pronto para servir. Em cada canto, em cada paróquia, uma história e um olhar diferente. O padre escuta, reza, aconselha, sorri. Às vezes, apenas permanece. E isso basta, porque a presença carrega algo além do que se pode explicar. A vocação sacerdotal é mais do que uma escolha. É uma resposta que se repete todos os dias nas alegrias e nos desafios da caminhada. O padre é aquele que se dá sem medidas e que encontra sentido sendo o reflexo de Deus na vida do outro. Ao olhar para o próprio interior, um momento breve, uma mensagem não para o mundo, mas para si próprio. Nesse mês de agosto, mês das vocações, hoje é o Dia do Padre. Queria que o senhor deixasse uma mensagem especial para o senhor mesmo, olhando para esse espelho, falando sobre o seu sim, sobre sua vocação. Ao olhar para o espelho, nós vemos o reflexo do próprio Cristo através de sacerdote. E que bom que nós podemos hoje fazer com que a nossa face resplandeça o rosto de Cristo. O Cristo sacerdote é chamado a carregar as suas ovelhas nos ombros. Que as pessoas, ao olhar para nós, possam sentir o amor de Cristo e também a esperança de que o mundo precisa através de sacerdote, instrumento de Deus da vida do seu povo. Depois de 38 anos que já sou sacerdote e bispo, agora 3 meses de bispo, eu diria e continuo dizendo para mim mesmo, vale a pena. Se eu pudesse voltar atrás, começar com meus 18 anos, voltaria para o seminário e seria padre de novo. Padre Celso, seja forte e corajoso, não desista. Você tem feito bem aquilo que Deus lhe pediu. Segue firme.
Não se esqueça de que você foi chamado, escolhido. As pessoas ao seu redor rezam por você. E que nesse dia do Padre, você nunca se esqueça do quanto você é amado, desde sempre e para sempre. Deus abençoe. Um dia de homenagens aos padres que fazem da vida uma ponte entre o céu e a terra. De olhos firmes e de pés no chão. Que eles sigam sempre com o coração em Deus. Ser padre é ser resposta, é ser sinal, é ser amor em movimento. Agora vamos mostrar os destaques do esporte neste fim de semana. Tem brasileiro pontuando na Fórmula 1, tem os gols do Brasileirão, mas isso é assunto para o Alan Toledo em mais um CN Esportes. Olá, uma ótima semana para vocês. Segunda-feira é dia de trazer o resultado da Fórmula 1 e o brasileiro Bortoleto segue fazendo seu nome, desta vez no Grande Prêmio da Hungria. Estreante na categoria nesta temporada, o brasileiro de 20 anos da Sauber terminou a prova na 6ª colocação. Há 8 anos, um brasileiro não conseguia tal feito e de quebra se tornou o brasileiro mais jovem a conquistar essa posição. A prova foi vencida por Lando Norris, da McLaren, seguido pelo líder do campeonato, Oscar Piastri, e Russell, da Mercedes. E a 18ª rodada do Brasileirão termina hoje com Santos e Juventude, mas a bola rolou no final de semana, repleto de gols e surpresas na rodada. Flamengo e Ceará empataram em 1-1 na Arena Castelão. A partida contou com um total de 57.887 presentes, maior público do futebol nordestino no ano. Quem aproveitou o tropeço do rubro-negro foi o Cruzeiro, que visitou o Botafogo e venceu por 2-0, com gols de Christian e Matheus Pereira. Na tarde de domingo, o Corinthians recebeu o Fortaleza, que abriu o placar com gol de Breno Lopes. O time paulista batalhou e no final da partida, com gol de Carrilho, empatou e deixou tudo igual. Já o Vitória recebeu o Palmeiras e contou com um bonito gol de Eric para abrir 2-0. Mas o Verdão foi para cima e empatou a partida com Piquerez e Flaco Lopes de cabeça. Com o resultado, o Palmeiras é o terceiro com 33 pontos. E o São Paulo, em ascensão no campeonato, chegou à 5ª vitória consecutiva, ao vencer o Internacional por 2-1 no Beira-Rio. Sacerdócio e esporte têm algo em comum? O CN Esportes mostra que sim, e traz a história do padre Júlio César, ordenado há 12 anos e apaixonado pela corrida de rua. Existe um enlace necessário, um enlace providente entre a vida espiritual e a atividade física. Eu já tive a graça aí de correr 4 maratonas, 11 meia maratonas. Esse ano vou para a minha 6ª São Silvestre. Vou para o 3º troféu Padre Jonas Abib, a corrida da Faculdade Canção Nova. Além de muitas provas de 10 quilômetros, 5 quilômetros e outras mais. E tenho tido essa graça de aproveitar a vida esportiva para colaborar com o meu crescimento e perseverança no caminho espiritual. Parabéns ao Padre Júlio pelo dia de hoje e também pela paixão pelo esporte. Nós ficamos por aqui e até amanhã. Olá, boa noite. Chegou a hora de saber como está a previsão do tempo para amanhã em todo o país. A frente fria que passa pelo sul, junto com a baixa pressão vinda do Paraguai, fabrica nuvens carregadas. Em parte do Rio Grande do Sul e do Paraná, o tempo segue firme. Em Santa Catarina, o tempo continua instável. O avanço dessa frente fria traz risco de chuva para toda essa região sudeste. É o caso dos mineiros, cariocas e capixabas que podem continuar aí com seu guarda-chuva em mãos nesses dias, viu? Tem previsão de chuva forte, principalmente no litoral paulista e litoral sul do Espírito Santo. Na região centro-oeste do país, essa estabilidade também continua e pode ter pancadas de chuva, principalmente no Mato Grosso, e nas demais áreas o calor predomina. É o caso de Goiás e Distrito Federal. E atenção também para a umidade do ar nessa região, que ainda continua baixa. Alguns nordestinos vão precisar tirar o guarda-chuva da bolsa nesse tempo. Pois é, tem previsão de chuva, especialmente no litoral da Bahia e do Rio Grande do Norte. Em algumas áreas do sertão, também pode ter chuva ao longo de todo o dia.
No norte, os temporais acontecem entre Amazonas, Acre e Rondônia, com risco de chuvas acentuada na metade do sul de Amazonas. Pode chover também forte no litoral do Pará e do Amapá. As temperaturas seguem em todo o país com mínimas de 10 em Porto Alegre, 17 no Rio de Janeiro. E as máximas podendo alcançar 29 em Cuiabá e 33 em Manaus. Sergipe tem hoje a 4ª cidade mais antiga do Brasil. Estamos falando de São Cristóvão, que tem merecido destaque por causa da Praça São Francisco, Alas. É isso mesmo, e há 15 anos o espaço recebeu a chancela da Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Entenda por quê na reportagem de Sidclei Salles e Silas Santos. São Cristóvão foi a primeira capital de Sergipe. Construída pelos franciscanos com base no planejamento urbano das cidades de origem ibérica, a Praça São Francisco se tornou símbolo da cultura e história viva de um povo. E essa praça em si, ela tem uma atribuição à ordem franciscana, né? E isso tem uma data da chegada daqui de 1658. É um sentimento de muita alegria, um momento de muita reflexão também. E também um sentimento de responsabilidade, porque ter um patrimônio como esse, um patrimônio mundial da humanidade, dentro aqui do estado de Sergipe, o menor estado da federação, é uma responsabilidade muito grande. E é por isso que a gente tem toda essa compreensão, a gente tem um plano de manutenção que envolve a parte de limpeza pública, a parte de iluminação, também a manutenção das fachadas do prédio. Tem buscado também parcerias com o IFAM e a OCBPM, que é a Organização das Cidades Patrimônio Mundial, para que a gente avance cada vez mais. A Praça São Francisco é um dos 23 lugares do Brasil que possuem o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. A chancela foi concedida pela Unesco no ano de 2010. O local representa o único período em que as coroas de Espanha e Portugal estiveram unidas entre 1580 e 1640. É um testemunho vivo dessa construção nas colônias portuguesa e espanhola, voltado para um traçado urbano de Filipe II, né? As ordenanças filipinas. E é interessante quando o turista chega em São Cristóvão, que olha para a igreja de São Francisco, vê um São Francisco de Assis não com carneirinho, com pássaro, vê com uma caveira. Isso em expressões das igrejas espanholas, que São Francisco chegava, dizia que era amigo da morte. A morte era uma passagem para uma vida plena, uma vida eterna. Então já acusa logo da influência espanhola já na arquitetura da igreja franciscana. A celebração de 15 anos da chancela conta agora com uma exposição sobre o patrimônio, que retrata em imagens as origens e transformações do local ao longo do tempo. Conselheiros do CARES, o Serviço Único para a Renovação Carismática Católica no Mundo, se reuniram em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O tema da Assembleia Geral foi Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Reunido no interior de São Paulo, este grupo, formado por diversas expressões carismáticas, pertence ao CARES Brasil, organização da igreja que reúne expressões ligadas à renovação carismática católica. Música e oração conduziram o encontro. Para exatamente orarmos juntos, vivenciarmos isso que é o coração do CARES, a comunhão fraterna, e a partir de escuta e direcionamentos do Senhor, nos unirmos ainda mais. A unidade é uma das bases da organização, como explica Padre André. Existe um grande mistério a ser vivido para encontrarmos a unidade. Não é possível viver a unidade sem a dinâmica da cruz, ou seja, da renúncia de nós mesmos para alcançar o outro. A juventude carismática também é escutada pelo CARES. O objetivo de ter os jovens no CARES é trazer ele para o centro, também como aquele que é alcançado pela evangelização, pela força do batismo no Espírito Santo e propagar toda esta cultura de Pentecostes para toda a igreja. Na missa de encerramento do encontro, os participantes entregaram tudo aos pés de Cristo e confiaram naquilo que virá para os próximos passos do CARES.
Na capital do Ceará, centenas de pessoas participaram neste fim de semana do Congresso das Novas Comunidades do Regional Nordeste 1 da CNBB. O evento fez parte das celebrações do ano jubilar do regional. O Congresso celebrou os 50 anos da renovação carismática católica no Ceará. Um dos pregadores do evento foi Padre Wagner Ferreira, presidente da Canção Nova. Padre Jonas foi um grande dom e, claro, nós queremos continuar sendo um dom de intercessão, mas ele foi um grande dom para as novas comunidades. Então, para a Canção Nova, é celebrar esse momento, fazer memória do nosso saudoso Padre Jonas, mas é também o comprometimento de ser um carisma que promova a comunhão dos carismas. O encontro marcou a renovação espiritual, escuta e fortalecimento da vocação apostólica. É a beleza da obra de Deus que se manifesta nos mais diferentes tempos e das mais diferentes maneiras. Portanto, acolher aqui esse congresso é viver a beleza desse amor devotado a Deus. O congresso teve um grande significado na vida de cada participante. Monsenhor Jonas Abib, ele teve uma grande participação e influência no crescimento da renovação carismática aqui no estado. E para nós celebrarmos esse jubileu dos 50 anos, junto com todas as demais novas comunidades, é um momento de comunhão na diversidade dos carismas. Na programação, Santa Missa, pregações, adoração ao Santíssimo Sacramento, workshop, louvor e comunhão entre os carismas. A divulgação de eventos importantes da Igreja, como este Congresso das Novas Comunidades em Fortaleza, faz parte da missão da Canção Nova, que está a serviço da Igreja há 24 horas por dia. E para que isso continue a acontecer, nós contamos com a ajuda de sócios e benfeitores que mantêm essa obra de evangelização. Já estamos com 3% de nossa meta da campanha do projeto Dai-me Almas. Acesse clube.cançãonova.com e escolha uma das formas de contribuir. Nossa chave Pix é pix.doação@cançãonova.com. Desde já, o nosso muito obrigada. O fim de semana na Canção Nova foi marcado pelo acampamento Sara e Tobias. O evento teve uma dinâmica diferente, com homens e mulheres separados. Pois é, para alguns participantes, a oportunidade foi sinônimo de restauração. Homens de um lado, mulheres de outro. Assim foi o acampamento Sara e Tobias na Canção Nova. Quem já fez experiências anteriores testemunha o quanto o acampamento fez bem. Não dá vontade de ir embora, é a terceira vez que eu venho e se Deus quiser no próximo estarei aqui. Eu sou curada de um câncer, eu estou aqui maravilhada. É um evento que todos precisam participar. Para muitos o encontro é tão profundo que é impossível sair daqui sem se sentir restaurados. Renovada, né? Mais forte, mais feliz, deletando os problemas que ficou para trás. Quando eu cheguei aqui na Canção Nova, eu parecia uma criança quando chego num parque de diversão. Eu abria os braços, eu corria, eu louvava a Deus, eu cantava. Eu, quero voltar muitas vezes porque eu me apaixonei com esse lugar. O acampamento Sara e Tobias oferece orientação para homens e mulheres sobre como ter uma vida espiritual sólida e manter um casamento saudável. A família se fortalece. A gente se amolece, né? Às vezes a gente é muito duro, o coração muito fechado para aquilo que a gente pensa e às vezes a gente não leva muito em consideração o outro, né? Um encontro com proposta diferente, com pregações específicas para homens e mulheres, em espaços separados. Essa dinâmica é favorável, porque muitas vezes, quando é um encontro próprio só para o casal, às vezes um não quer, outro não quer, e essa dinâmica de vir os dois facilita. Um dos pregadores foi Frei Gilson, que lembra, os personagens bíblicos escolhidos são modelos de vida para homens e mulheres. Ouvindo pregações próprias para cada um deles, mas eu tenho certeza que quando eles se reencontrarem, eles vão se reencontrar com muito poder, com muita força, porque a mulher foi abastecida pela palavra de Deus com mulheres da Bíblia e os homens neste ano foram abastecidos com homens da Bíblia. Então, tenho certeza que os homens voltarão melhores para suas mulheres, as mulheres voltarão melhores para os seus homens. Isso é Canção Nova, né, Fernando? Graças a Deus.
Famílias Canção Novas, desculpa. Famílias Canção Nova, né? Isso, com certeza. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Dentro de instantes tem a Santa Missa direto da Catedral do Líbano, em São Paulo. Boa noite. Uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. O amor maior chegou.